Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. E o título da terça-feira, O Ministério de Paulo. Versículo Filemon 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois nós antes éramos inúteis, materiais para o lago de fogo. Éramos teus inimigos, filhos da desobediência. Mas por tua morte, por tua obediência até o fim, por todos os teus sofrimentos, Senhor, hoje nós, através do teu Espírito, da tua palavra, podemos ser úteis a Deus. Não por nós mesmos, mas por aquele que opera tudo em todos. E que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de utilidade ao Senhor, uma vida que alegra o seu coração. Não queremos servir de maneira tradicional, de uma maneira convencional, de uma maneira que nós controlamos as coisas. Pelo contrário, Senhor, nós queremos que as coisas sejam feitas segundo a tua vontade. Muitas vezes, Senhor, nós atrapalhamos, ainda queremos que a nossa vontade seja feita, que a nossa vontade seja imposta, mas nós cremos, Senhor, cremos que a tua palavra está nos transformando, que o teu Espírito está trabalhando no nosso ser, para cada vez mais nós sermos como o Senhor, nós sermos a tua imagem. Isso para que a tua palavra faça a tua obra, partindo de cada um de nós, assim como é a tua vontade. Por isso, Senhor, nós te rogamos, continua trabalhando em cada um de nós. O Senhor nunca desistiu de nós, nunca vai desistir. Por isso, Senhor, nós temos um coração cheio de gratidão ao Senhor. Te damos toda a glória, toda a honra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, título da terça-feira, o Ministério de Paulo. Antes de falar um pouco sobre o Ministério de Paulo, aqui no começo da terça-feira tem algo muito rico. Nós, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, seja a palavra da Bíblia, a palavra profética, nós, quando fazemos isso de maneira muito, às vezes, automática, os versículos, a palavra, o sentido dos versículos, a revelação, ela acaba não penetrando o nosso coração. Muitas vezes nós estamos numa reunião da igreja, a palavra está sendo falada, e nós estamos pensando em outras coisas, sabe? Nós precisamos aprender, sempre que nós estivermos... Primeiramente, na verdade, nós precisamos aprender a ter um tempo, tirar um tempo para mergulhar na palavra. Ler a Bíblia, mergulhar na palavra de Deus. Nós temos um tempo de imersão também na palavra profética. Tudo isso, irmãos, nos ajuda ao quê? Ao que Paulo fala em Colossenses 3. Ele fala sobre habitar a palavra de Deus, Cristo, que é a palavra, no nosso coração. Então nós fazemos isso, irmãos, ruminando a palavra, repetindo. Muitas vezes também, o que é sensacional é você falar a palavra para outro. Isso é uma técnica até de estudo para a prova, para concurso público, que é ensinar a matéria para outra pessoa. Então quando você ensina, áreas no seu cérebro são ativadas que fazem você memorizar melhor e entender melhor o conteúdo. Por isso, irmãos, quando nós falamos a palavra para outros, falamos entre nós, compartilhamos, ruminamos, essa palavra ela vai entrando, ela vai passando aquelas barreiras que o nosso homem exterior criou e ela vai penetrando no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra e entendemos a palavra errado, ou ouvimos a palavra para os outros. Você ouve a palavra é para tocar o seu interior, é para mexer com o seu interior, mas você ouve e fala assim, aquele irmão devia ouvir essa palavra. Fazendo dessa forma, irmãos, a palavra ela não penetra no nosso coração. Então, aqui na página 59, veja, a partir do segundo parágrafo, tem uma ótima dica, irmãos, para quando nós estamos lendo, quando nós estamos ouvindo, para nós ruminarmos e essa palavra entrar em nós. Diz assim, Paulo sabia disso, por isso disse, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses 3,16.
Também quando anotamos o que ouvimos, o conteúdo ouvido é fixado em nós. É importante ruminar a palavra, ou seja, depois de ouvir e anotar, ouvir novamente. Se anotarmos o que ouvimos e depois ouvirmos novamente, perceberemos que deixamos escapar algo na primeira vez. Ao revisar as anotações, faça um resumo de cada parágrafo na margem direita, colocando a palavra-chave ao lado. Pela palavra-chave, você saberá de que aquele parágrafo trata. Conforme você vai revisando, você verá Deus falando pelo Espírito com você sobre o conteúdo lido. Anote essas percepções na margem esquerda para registrar o que Deus lhe falou. Recomendo isso a todos, principalmente aos jovens, fazer anotações e revisar. Assim desfrutarão muito mais a palavra. Eu faço isso, irmãos, já recorrentemente com as palavras que eu ouço. Tem mensagens que eu já ouvi 4, 5 vezes e eu ainda ganho algo do Senhor. E eu tenho uma prática, conforme de tempos em tempos eu troco a Bíblia que eu utilizo. Porque assim que eu vou lendo, eu vou marcando os sentimentos que o Senhor vai me dando. Coisas que eu desfrutei. E aí com o tempo a Bíblia ela vai ficando toda marcada. Então de tempos em tempos eu troco. E aí a hora que eu troco, a Bíblia está ali, está sem nenhuma anotação, eu começo a ler novamente. É nova luz, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é riquíssima. Então toda vez que você vai diante do Senhor, aberto a ouvir a palavra, a ganhar algo do Senhor, não se esqueça, Hebreus 11 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aí você pensa, ele está falando só na volta do Senhor. Não, toda vez que você busca o Senhor tem algo para te dar. E nós sabemos, irmãos, não é algo material, nós não queremos algo material. O que nós queremos, irmãos, é espírito, é vida, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai enchendo o nosso interior e vai substituindo esses vazios que ficaram em nós. Então, busque o Senhor, leia a palavra. Quando estiver ouvindo mensagens, às vezes você ouve uma mensagem ao vivo. Então, você teve uma percepção sobre ela. É importante, ouça novamente. Você vai ver que o Senhor vai falar mais com você. Anote, faça anotação. Isso é muito bom, é importante, irmãos. Isso é algo, como eu disse, é uma dica que dão em concursos públicos, né? Para quem está estudando concurso público, para quem está estudando para prova, vestibular, tudo isso. Por quê? Porque isso faz com que o conteúdo entre em você. Isso, eu estou falando de um conteúdo morto, que é a questão dos estudos seculares. Agora imagina a palavra de Deus, que é um conteúdo vivo. Então, irmãos, vamos praticar isso e você vai perceber, vai mudar muito a sua vida. Muito bem, vou ler aqui na página 59, no final, no último parágrafo, diz o seguinte, falando do ministério do apóstolo Paulo agora. O propósito de nossa vida é permitir que Deus produza algo entre nós. O resultado do ministério de Paulo é uma rede de amor. No final de Colossenses, Paulo cita, além de localidades, vários de seus cooperadores, como Tíquico e Onésimo. Onésimo, antes um escravo inútil, mas agora alguém salvo e útil nas mãos do Senhor. Veja, irmãos, o ministério do apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você vê no final ele dizendo todos os da Ásia me abandonaram, você vê também o que o ministério de Paulo produziu. Então você vê isso principalmente com Onésimo, com as pessoas que Paulo cita. O que eu quero dizer, irmãos? Nem todos vão ser salvos ou vão desfrutar, por exemplo, do ministério de Paulo. Hoje, para nós, Paulo, irmãos, é o maior apóstolo, né? Quando fala do apóstolo Paulo, nós ficamos, né? Mas naquela época, Paulo, irmãos, por muitos irmãos, ele era desprezado. E tanto é que ele fala até para os coríntios, ele tinha problemas ali na igreja de Corinto, de alguns que não aceitavam o seu ministério, as suas palavras, ele ser apóstolo. E aqueles que não aceitavam, faziam o quê? Iam ouvir outras coisas, não é? Agora, aqueles que aceitavam o ministério de Paulo, como Timóteo, Tíquico, o próprio Onésimo, Filemão. Veja o exemplo de Filemão. Nós vamos ver isso mais adiante na semana. Mas veja, irmãos, Filemão,
ele perdeu Onésimo. Onésimo era um escravo. Eu não sei, irmãos, qual era o sentimento de Filemão quando descobriu que Onésimo fugiu. E Onésimo provavelmente não fugiu de mãos vazias, né? Porque pelo jeito que Paulo escreve a epístola, nós vamos ver isso mais à frente. Então talvez, irmãos, Filemão tenha ficado com muita raiva de Onésimo. E aí, de repente, Onésimo voltou, como nós vimos na semana passada, junto com Tíquico, trazendo a carta aos Colossenses, porque eles eram de Colossos. E depois ele ia se apresentar para Filemão, levando também a carta de Paulo a Filemão, né? Então imagina, irmãos, o sentimento de Filemão, ele recebendo Onésimo e descobrindo que agora Onésimo não era mais um escravo. Onésimo, como o próprio Paulo falou, ele era um irmão e ele era um dos cooperadores de Paulo, de alguém que Paulo chegou a dizer, olha, se ele te defraudou, se ele te prejudicou alguma coisa, põe na minha conta. O tamanho do amor de Paulo, que nós vamos ver durante essa semana, irmãos, por Onésimo, Paulo ele entrou em questões com Filemão muito difíceis, questões muito sensíveis. É como se ele estivesse entrando na intimidade de Filemão, na família de Filemão. Hoje, irmãos, a gente não entende isso, mas naquela época, e lógico, é um conceito errado, mas naquela época, Onésimo era posse de Filemão. Então veja, irmãos, onde o apóstolo Paulo foi, pelo amor que ele tinha por Onésimo, né? Que foi alguém que ele gerou em cadeias, como ele mesmo diz. Nessa carta nós percebemos, irmãos, o coração do apóstolo Paulo, e nós percebemos o seguinte: muitos rejeitaram o apóstolo Paulo. Você vê, por exemplo, Demas em Colossenses, ele é saudado como um cooperador. Mas lá no final, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo fala, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi, salvo engano, para Tessalônica. Então, vai ter alguns que, no caso, tiveram alguns que não conseguiram desfrutar do ministério de Paulo, né? Agora, aqueles que permaneceram, desfrutaram, irmãos, eles ganharam muita coisa. Veja, por exemplo, Onésimo. E o ponto que eu queria tocar com Filemão é o seguinte: se você nota, irmãos, aqui na maneira como Paulo se escreve para Filemão, ele está pedindo para Filemão, basicamente, para que Filemão sofra o dano. Veja, nós estamos acostumados, irmãos, a não perder. Nós não queremos perder nada. A gente até fala de perder a vida da alma, mas se bobear, nem a vida da alma a gente quer perder. E em 1 Coríntios 6, o que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo muito problema de litígio entre os irmãos, brigas judiciais entre os irmãos. Só que aquelas brigas judiciais, irmão levando irmão para o tribunal, não era como hoje. Hoje tem uma questão toda humanizada. Então você perde, você paga uma multa. Se você não tem dinheiro, você tem a justiça gratuita, enfim. Naquela época, irmão, se você perdia uma causa, dependendo da situação, você e a sua família viravam escravos. Então, quando Paulo olhou essa situação e viu o irmão entrando contra irmão no tribunal, correndo um risco de um irmão ter a vida totalmente destruída, ele no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz assim, eu vou ler logo o primeiro versículo, ele diz assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aí ele ainda diz assim, entretanto vós, quando tendes, versículo 4, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Agora, irmãos, veja o versículo 7. O versículo 7, irmãos, é o que eu chamo do seguinte: para você praticar o versículo 7, irmãos, você tem que estar no Espírito, você tem que estar vivendo nas regiões celestiais. Paulo ele fala assim no versículo 7: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Veja só, irmãos. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes
o dano. O que ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer, por que ao invés de chegar a esse ponto, vocês não sofrem a injustiça como, por exemplo, o próprio Cristo sofreu por vocês? Por que vocês não admitem o dano para não chegar nesse ponto? Porque, irmãos, nós, na nossa vida, nós não queremos perder. Então, o que ele estava pedindo a Filemon é basicamente isso. Ele estava pedindo a Filemon, Onésimo era sua posse, mas agora ele é um irmão amado e fiel. Antes ele era inútil, agora ele é útil a mim, e se você permitir, ele vai ser útil a você também na igreja. Filemon, eu peço que você sofra o dano. Irmãos, a verdade é, se nós, e essa prática é uma prática muito difícil, porque exige realmente a perda. Mas se nós perdêssemos mais, irmãos, a igreja e a obra, enfim, tudo, viveria mais em paz. Nós viveríamos mais em paz, nós veríamos mais esse tecido de amor. Eu me lembro, eu vou falar rapidamente da história a primeira história que foi levada a Salomão para testar a sabedoria de Salomão é a história das duas mulheres. Eram duas prostitutas, elas tiveram filhos basicamente ao mesmo tempo, e uma delas, as duas dormindo, uma delas se deitou sobre o filho e o filho morreu. E quando ela acordou, ela percebeu que o filho tinha morrido, recém-nascido. O que ela fez? Ela foi lá, pegou o filho da outra, colocou nos seus braços, e pegou o filho morto e colocou nos braços da outra. E aí quando ela acordou, a mãe percebeu, meu filho morreu, ficou desesperada. Mas aí ela olhando para o filho da outra, ela percebeu, peraí, esse que está vivo é o meu filho, o que está morto é o seu filho. Só que aí, irmãos, entra naquela situação. Você tem então um litígio, porque a mulher, apesar dela tá falando, dela tá mentindo, só tinha as duas ali, você não tem testemunha. E aí foi levado para Salomão. E aí, como é que Salomão vai saber? Não tem testemunha, irmãos. As duas falando, não, esse é meu filho está vivo, o filho dela é que está morto. Aí Salomão, irmãos, ele foi pela questão da vida, pela questão do que há no interior. Veja só, quando Salomão fez a seguinte proposta, ele disse, não tem jeito então, vamos dividir a criança. Aquela que não estava preocupada em perder, ela prontamente disse, tá certo, nem para mim, nem para você, pode dividir a criança. Mas aquela que estava preocupada com a vida, com o resultado, com o que ia acontecer, se houvesse a divisão da criança, a criança ia morrer. Ela disse, não, eu sofro o dano, eu sofro a perda. Pode dar o filho para ela. Quando Salomão viu isso, irmãos, ficou claro para ele quem era a mãe de verdade, quem era guiado pelo amor. E aí ele falou, pode entregar, a criança é dela. Então, irmãos, por que nós sofremos o dano? É por amor, irmãos. É porque a palavra, o Espírito está entrando em nós e está nos mudando. E antes a gente queria ganhar tudo, mas agora, irmãos, nós temos o mesmo sentimento de Cristo, o esplâncnon de Cristo. E se for preciso, nós sofremos o dano, nós perdemos. Agora, lógico, irmãos, isso como eu disse, é uma prática difícil, porque no nosso natural, nós sempre queremos levar vantagem. Não está bom, está um pouquinho ruim, vamos fazer as coisas de modo que as coisas fiquem boas para nós. É sempre assim. Mas não é assim, irmãos, na palavra de Deus. Não é isso que nós vemos, irmãos, nos ensinamentos de Paulo. Então, o ministério de Paulo, o final dele, para quem permanece, irmãos, o resultado é um tecido de amor. Como nós vamos ver essa semana, com Onésimo, Filemon, Paulo. E o final, irmãos, o final de tudo é o amor. Você vê o ministério de João é um ministério conclusivo. E o que sempre tem no final dos escritos de João? Tem o amor. E o amor ágape, irmãos, é o amor que se entrega. É muitas vezes o amor que sofre o dano. Mas o resultado é a vida, é a verdade, é a edificação. Fora do amor, não existe edificação. E que nós possamos realmente, irmãos, entender que esse amor é o fluir da vida de Deus. Nós não temos isso em nós. Isso
vem de Deus. E o ministério de Paulo, o ministério de João, quer nos levar para o alto, para Deus, como águia, não é? Voando ali, para cada vez mais, irmãos, nós sermos de fato úteis ao Senhor na edificação da sua igreja. Já tomei muito tempo nesse áudio. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.